Olá moçadinha, tudo bem? A aula de hoje, o bate-papo de hoje é sobre direito empresarial, ou seria direito comercial. Então é esse o objetivo, falar da nomenclatura, das fases e desses períodos em relação ao direito empresarial. Foca em mim. Interessante, antes de entrarmos nas fases, é pensar um pouquinho na origem do comércio. A origem do comércio surgiu com a questão das trocas. Quem tinha algo sobrando trocava com o que precisava com outra pessoa. Então ficou com essa questão da troca. Aí depois, com o passar do tempo, surgiu uma moeda padrão. Antes, sem falar em dinheiro, mas surgiu uma moeda padrão para que essas trocas fossem feitas. Antes com mercadoria e depois com uma moeda padrão. E essa intermediação dessa troca era feita pela figura do comerciante. Nesse sentido surgiu as feiras mercantis, mais precisamente na Idade Média. Aí surge o nosso tema de hoje. Era preciso saber qual o objeto que vai ser estudado, o que é o comércio, o que é o, entre aspas, o direito comercial e como vai ser disciplinado isso. Aí surgem as fases que a gente vai tratar hoje. A primeira fase, ou a primeira nomenclatura, é o chamado direito mercantil, chamada de fase subjetiva. Por que fase subjetiva? Porque levava em consideração as pessoas, os mercadores, as corporações de ofício. Essa fase ela era muito voltada para um grupinho. Quem participasse daquele grupo estaria nessas regras do direito mercantil. Outra coisa interessante dessa fase é que as regras eram regras de costume, não haviam leis, o Estado não interferia, por isso que era um direito consuetudinário, eram regras de costume. Depois, com o surgimento dos Estados, começa a aparecer a segunda fase. A segunda fase é a fase objetiva. Por que objetiva? Porque o foco aí não são as pessoas, o foco são os atos de comércio. Portanto, atos de comércio, denominação direito comercial. O marco dessa segunda fase é o Código Francês de 1808, por isso também chamado de Sistema Francês. O interessante dessa fase é que o regime jurídico era separado do direito privado, por isso tinha um Código Civil e um Código Comercial. Falando do Brasil, nessa fase de atos de comércio ou fase objetiva, Código Comercial de 1850, o interessante do Brasil é que o Código Comercial de 1850 não trouxe a relação dos atos de comércio. Os atos de comércio veio no Regulamento 737, também de 1850. Terceira fase ou a nova fase subjetiva ou a fase da empresa. Por isso, direito empresarial. O foco era a empresa. Aliás, o foco é a empresa, que é a fase que estamos atualmente. Então, para essa fase, quem vai ser empresário? Quem pratica essa atividade empresarial. O marco dessa fase é o Código Italiano de 1942, por isso também chamado de Sistema Italiano. Uma curiosidade dessa fase, enquanto a fase anterior tinha dois códigos, o Código Comercial e o Código Civil, essa fase da empresa descodificou o Código Comercial, no caso o Código Empresarial. E hoje o direito empresarial está dentro do Código Civil, então o direito privado unificou as duas disciplinas. Portanto, um conceito de empresa, atividade econômica organizada, voltada à produção ou circulação de bens e serviços praticadas profissionalmente. Vamos à lousa. Então, pessoal, aí a lousa com o esquema para vocês. Primeira fase, direito mercantil, chamado de fase subjetiva, corporações de mercadores ou corporações de ofício, grupinho, regras próprias, muito mais voltada com os costumes, e havia os tribunais de comércio. Segunda fase, direito comercial, fase objetiva, levava em consideração os atos de comércio, marco Código Francês de 1808, Sistema Francês. Regime privado era separado.
No Brasil, Código Comercial de 1850, os atos de comércio estão no Regulamento 737. Terceira fase, fase atual, direito empresarial, nova fase subjetiva ou atividade, marco Código Italiano de 1942 ou Sistema Italiano. Regime único descodificou o Código Comercial. E o conceito que eu passei para vocês, mas a principal parte do conceito é uma atividade econômica organizada. Valeu!